O nosso bate-papo de hoje, no programa Boas Práticas de Gestão, é com ele, o jornalista Antônio Frota Neto. Frota, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, abriu aí uma brechinha na sua agenda, porque está muito ligado ao novo projeto seu de Ipueiras. Mas eu queria saber de você, Frota, uma curiosidade, como é que se deu esse retorno seu a Ipueiras? Você saiu com 12 anos da sua terra natal, virou o mundo de cabeça abaixo, que a gente sabe, não é? Fez de tudo um pouco, hoje é mais escritor do que jornalista. Como é que se deu esse retorno em forma de projetos importantes, culturais para Ipueiras? Como dizia o jornalista Wilson Biapina, que por sinal foi meu colega no começo do rádio, na Rádio Iracema, de que nós saímos do Ceará, mas o Ceará não sai da gente. Então, com Ipueiras aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Sempre, durante as férias escolares, quando eu morei aqui em Fortaleza, nós íamos passar o meio do ano, fim do ano, em Ipueiras, e sempre houve aquela ligação de amizade. O linguajar meu muitas vezes se confunde, dá para identificar quem é de Ipueiras, tem um dialeto quase. O pessoal da minha infância, da minha juventude, tinha quase que um dialeto. Muitas vezes eu uso esse dialeto brincando com colegas meus que não entendem bem a situação. E depois de tanto voltar a Ipueiras, aconteceu no lançamento do livro Quase, no ano 2000, lá no Náutico, e o prefeito de Ipueiras, de então, Titico, estava lá, e nós conversando, ele disse: por que você não se torna mais presente em Ipueiras? Eu digo: eu me ausentei de Ipueiras. Não, mas nós queríamos que você se tornasse mais, assim, da cidade, né? Uhum. E aconteceu da professora Lurdite fazer uma gincana escolar dando como tema esse meu livro, e nasceu o prêmio de literatura, em que a gente enquadra tanto os estudantes do ensino fundamental quanto os estudantes do ensino médio. E escolas públicas e privadas? Escolas públicas e privadas, todas as escolas. Ok, agora, Frota, tudo bem, agora eu estou entendendo um pouco, que foi a partir do livro Quase. Uhum. Mas como você pensar num prêmio, né, para uma cidade tão pobre, tão pequena, e pensar logo num prêmio de literatura? Não, a literatura é um pouco o nome pomposo. A gente tem que batizar a criança com um nome bonito, para a criança ficar com as vestes bem aperfeiçoadas. Uhum. Na realidade, ele abre para narrativas. Quer dizer, entra muito a conversa, a linguagem é respeitada, a linguagem do estudante. Os professores são proibidos de corrigir o texto, tanto em português quanto em expressão. E o livro é publicado, todos os premiados têm o livro publicado, com aquela linguagem deles. E nós respeitamos o conto, com a novela, muita rima, né, que nós cearenses somos todos descendentes do Patativa de Assaré. Pois é. Não é? Então, a literatura é mais para enquadrar o sentido de expressão da linguagem do nosso povo. Quais são as surpresas? Você descobriram muitos talentos ipueirenses? Olha, tem algumas histórias bonitas, tem algumas histórias que eu sei decorar, e vem enquanto eu conto para amigos meus, quando eles perguntam assim: o que nasceu dessa coisa? Desse seu encontro com tanto a infância quanto com a juventude de Ipueiras. Eu digo: olha, tem muita coisa bonita, tem coisas assim que enriqueceriam a literatura brasileira se fosse mais trabalhada e tudo. E eu me acautelo muito para nunca tocar naqueles temas, porque é um risco muito grande do autor repetir o conhecimento. Uhum. Né? E eles têm a maneira própria de expressar a linguagem deles, e a gente sabe, através do trabalho de cada aluno, a média de 500 alunos, 600 alunos participa anualmente, concorre anualmente ao prêmio. Um envolvimento muito bom, né? Muito bom, porque envolve todas as escolas do município, públicas e privadas, né? Isso já começa no início do ano? Começa no início do ano. A mobilização. E está no calendário escolar deles, e a professora expõe para eles, e cria até uma certa sadia competição entre eles,
não precisa formalizar, o papel pode ser qualquer tipo de papel, uma folha de papel. E quem é que faz parte da comissão julgadora e como se dá o prêmio? O prêmio, ele está ainda, digamos assim, naquela fase de ensaios que tem sucedido com relativo sucesso. A Secretaria de Educação tem um representante, os professores têm um representante, a Fundação tem um representante, né, e o colégio tem outro representante. Então, nós temos, eles escolhem 10 prêmios, 10 trabalhos. 10 trabalhos. Desses 10 trabalhos é que escolhe o premiado. E o prêmio é a Fundação Frota Neto que oferece? A prêmio é a Fundação Frota Neto que oferece. Enquanto eu estiver vivo, eu me responsabilizo, e como eu acho que minha mulher vai sobreviver a mim, ela se responsabilizará. E no caso dela, quando ela falecer, ela vai deixar no espólio uma bolsa do Banco do Brasil. Nós até conversamos já com a direção do banco para saber qual a forma jurídica de deixar para o prêmio ter sobrevivência pelo menos 20 anos. Muito bem. Então, Frota, depois de inaugurar a sede da Fundação Frota Neto, de lançar o prêmio Frota Neto, você parte agora para um novo projeto em Ipueiras. Daí a gente saber que você realmente não esquece a sua terra natal, assim como eu não esqueço a minha, como Lustosa não esquece Sobral, não é? Certo. Então, como é que será esse memorial, Frota? O memorial, Silvana, nasceu de uma ideia interessante. Eu visitei uma pequena cidade americana, nos anos 90, e entrei numa lojinha pequena que me lembrou muito a farmácia de papai. Papai era farmacêutico em Ipueiras. E eu achei isso estranho porque não era farmácia. Aí perguntei à pessoa que estava lá e disse, não, aqui é a memorabilia da cidade. A cidade reportava quase do tamanho de Ipueiras. Ipueiras era muito pequenininho e a cidade era muito pequenininha. Eu digo, como é que vocês fazem? Ele disse, não, aqui tem de tudo que lembre os nossos antepassados. Quer dizer, a busca não é a busca histórica, bem estruturada, é a busca de lembrança, de memória, de recordações. E quando eu cheguei, então, eu sempre tive essa ideia de que a primeira chance que eu tivesse é fazer uma memorabilia, né, um memorialzinho para Ipueiras. E, felizmente, surgiu agora essa chance de a gente vai inaugurar agora uma primeira proposta, que vai ser uma espécie de um parque temático, com memorial, com oratório, com carro de boi. No futuro vai ter casa de farinha, e vai ter um bosque. Só que o bosque, ao contrário da experiência anterior lá na Fundação, nós vamos fazer um bosque dessa ideia diferente. Até uma chance de eu antecipar aqui para os ipueirenses. É que nós vamos dar o local e as famílias escolhem o local em que querem plantar e o tipo de árvore que querem plantar. E cada família vai ser responsável por aquela árvore. Né? Então o bosque chama-se Bosque do Sempre. Né? Ok, muito bem. E o memorial tem um nome específico? Não, o memorial é só Memorial de Ipueiras. Sei. Porque ele engloba toda a cidade, a comunidade rica, os comerciantes, os empresários, os agricultores, os donos de terra, mas também a classe pobre, os humildes, aqueles meninos que frequentaram minha infância toda estão lá representados, inclusive consegui muitas fotos deles, muitas fotos de antigamente. E a coisa mais surpreendente do mundo, conseguir reconstituir, eu só conhecia de apelidos. Jogando peteca, bola de gude, bola de gude, peteca, as meninas amarelinhas e tudo, vai ter amarelinha lá. E consegui lembrar nomes de pessoas que metade de Ipueiras, ou mais da metade de Ipueiras, não sabe o nome daquelas pessoas. Foi uma pesquisa, eu quero agradecer até de público, um rapaz que dedicou-se muito nesse sentido, o Pedro Paulo Miranda, que me surpreendeu em dedicação, e ele telefona a qualquer hora do dia e da noite e diz, me lembrei mais um nome, fulano de tal. Né?